abençoada, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. E vamos falar nesse dia especial sobre dois santos, São João Fisher e São Thomas More. Ou More, né? São santos do século XVI e de uma época muito conturbada. Olha, Douglas, vai deixar o preto e branco aí. Conturbada que a igreja passou. E nessa época, foi a época que muito prevaleceu o testemunho. Foi uma época que os homens e as mulheres tinham que dar testemunho porque tinha muita confusão e as pessoas muitas vezes ficavam perdidas aonde ir e era o testemunho que brilhava. Então vamos iniciar falando sobre São João Fisher, que era um inglês, né? E ele desde a sua infância teve um chamado grandioso para ser sacerdote. Então ele estudou muito, né? Se dedicou aos estudos e se tornou um grande sacerdote, né? Ao ponto de fazer ter uma grande influência tanto cultural como religiosa, e no seu testemunho de vida as pessoas ficavam encantadas em ver São João Fisher testemunhando seu amor à igreja, a Cristo. E o que acontece, meus irmãos? Nessa época, foi na época da reforma do protestantismo de Lutero, ele já tinha se declarado contra a reforma. Ele era contra tudo aquilo que Lutero estava querendo fazer com a igreja. Então ele era um anti-reforma, ele era anti a reforma protestante. E o que acontece? Ele teve um problema ali com um rei na época chamado rei Henrique VIII. Por quê? Na época, rei Henrique VIII teve um caso com uma amante. Aí ele chegou para a igreja e falou assim: eu quero que vocês anulem meu casamento porque eu quero ficar com a minha amante. O bispo na região olhou e falou assim: não tem motivos para você anular o seu casamento. E o que aconteceu? Ele foi e se autodeclarou chefe da igreja na Inglaterra. E aí, meu irmão, quando você fala com o santo não arreda o pé, nem aqui nem na China. Ele falou: eu sou contra também esse ato. Eu estou contra essa atitude do rei. Então ele foi e denunciou, né? Ele denunciou todo esse erro e ficou com a verdade. Ele ficou com a verdade da igreja. Aquilo que ele testemunhava, a verdade de Cristo. E ele foi contra essa questão do rei Henrique VIII se autodeclarar o chefe da igreja. E aí na época o Papa chegou para ele e queria já nomear São João Fisher como cardeal. Mas teve um problema. O rei Henrique VIII já tinha condenado este homem à morte. Porque ele foi um homem que falou a verdade. E como dizia São Tomás de Aquino, a verdade muitas vezes tem poucos amigos. E São João Paulo II falava: falemos a verdade, mesmo que voltemos a ser apenas 12. E por causa que ele disse a verdade, que ele era contra a reforma, que não tinha motivos para esse rei anular o casamento, ele recebeu a pena de morte. E aí, olha o que ele falou no caminho do martírio. Na hora que ele chegou para morrer, ele se declarou que era pela fé da igreja católica e de Cristo que ele estava ali dando a sua vida. Ele deixou claro que ele estava morrendo pela Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, e pela verdade que ele estava morrendo. Ele deixava claro, porque até mesmo na morte ele tinha que defender a igreja, porque naquela época tinha Lutero, tinha Calvino, começou a surgir tantas coisas. Ele falou: eu morro pela Igreja de Cristo, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E foi no ano de 1535 que ele deu a sua vida pela verdade. E nesse mesmo ano existia também São Thomas More, ou Moore, não sei, mas é um santo extraordinário, na qual eu vou pedir para o Padre Edson um dia permitir eu fazer uma live só desse homem, que era um pai de família. Ele era um homem, pai de família, que ele tinha uma importância muito grande em questão cultural, em questão de inteligência. Ele era chanceler do rei, ele não era um homem qualquer, né? Mas ele era um homem muito piedoso, um homem que amava e adorava a Deus acima de todas as coisas. Então, olha o que acontece. Ele não se vendeu durante os atos dessa loucura do rei Henrique VIII. Ele não negociou. Ele era um homem realmente fiel ao rei, né? Ele era ali, ele era um homem que era fiel ao seu serviço. Um homem com virtudes, que cumpria o seu trabalho. Mas ele era, acima de tudo, um filho de Deus. Ele era leal ao rei, mas acima de tudo, ele queria agradar a Deus. Como diz na palavra, vocês querem agradar a Deus ou aos homens? Porque se vocês querem agradar aos homens, não é digno do Senhor.
e São Thomas More, ele falou: eu sou até leal ao rei, mas acima do rei eu sou leal a Deus, eu sou fiel a Deus. Então, por causa da sua fidelidade a Deus, aconteceu que nesse mesmo ano, São Thomas More, pai de família, foi decapitado. Perdeu sua cabeça, porque ele não aceitou o rei Henrique VIII como autoridade. Porque a autoridade para ele era o Papa, era a igreja, era a nossa fé, a nossa doutrina, o nosso magistério, a nossa tradição, as Sagradas Escrituras. E por causa da verdade e do seu testemunho, São Thomas More perdeu a sua vida. Foi decapitado pela verdade. E aí, como diz aqui, em meio às confusões, em meio às tribulações, o testemunho faz diferença. Naquele tempo, na qual surgia toda essa loucura do protestantismo, essa reforma, que a gente pode dizer que foi a deforma, né? Que deu tantas confusões até os dias de hoje. Esses dois homens, tem muito mais, esses dois homens deram testemunho e morreram pela verdade. Então, meus irmãos, que a gente possa dar testemunho hoje em dia, no meio de tantas confusões, que a gente possa ser luz para as pessoas que precisam. Então, que São João Fisher e São Thomas More, que eles possam nos ajudar e rogar por nós. Salve Maria Imaculada!